Queridos irmãos, queridos alunos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jefferson Silva e aqui estou para a nossa terceira aula da matéria A Vida de Jesus, Evangelhos Sinópticos. Dessa vez, vamos tratar acerca do contexto histórico e do sistema religioso judaico. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Bênçãos espirituais por Cristo Jesus nos lugares celestiais. Que estas bênçãos venham reverberar sobre o nosso coração e a nossa mente, nos permitindo clareza, nos permitindo compreensão do que vem a ser o contexto que recebeu o nosso Senhor Jesus. Acompanhe comigo os objetivos da nossa aula, do nosso encontro. Primeiro, explicar a relação de Israel com as nações: Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Segundo, checar o contexto histórico dos samaritanos. Terceiro, abordar informações relativas às fronteiras políticas e diferenças culturais judaicas. Quarto, identificar fatos a respeito da sinagoga e sinédrio. E quinto, tratar da função de grupos como fariseus, saduceus, essênios, zelotes e escribas. Percebam, temos um arcabouço para esse encontro amplíssimo que vai exigir de nós atenção. Portanto, peço que todos estejam bastante ligados ao que iremos transmitir, porque posso lhes assegurar, esta é a oportunidade de rememorarmos informações que já obtivemos ao longo da nossa trajetória teológica, bem como oportunidade de absorver novos conhecimentos a respeito da vida e da trajetória do nosso Senhor Jesus. Para início de conversa, a Bíblia é majoritariamente um livro divino, ou seja, concedida por Deus, pela inspiração do Espírito Santo aos homens. O sopro de Deus, a inteligência de Deus, a revelação do céu para os homens, de maneira que estes consigam viver piedosa, temente e obedientemente em sua caminhada nesta terra, de modo a agradar a Deus. Então, a Bíblia é majoritariamente um livro divino, porque a sua origem, a sua inspiração parte de Deus. É oriunda do céu. E, ao mesmo tempo, e simultaneamente, a Bíblia é um livro divino. Isso quer dizer que este livro precioso foi concedido dentro da realidade social, geográfica e histórica e etc. dos seres humanos. Ou seja, é divino? Com certeza. É humano? Simultaneamente? Por quê? Porque é um livro que levou em consideração as relações históricas, geográficas e sociais. Portanto, esse é um convite para verificarmos o contexto, o pano de fundo, o cenário histórico da vida de Jesus. Para tratarmos do contexto um pouco mais remoto, é bom trazermos à tona esta nação aqui, a nação chamada Assíria. Ficava um pouco a nordeste da Palestina, e já no século IX era uma das nações mais poderosas do mundo antigo, e neste século VIII, Deus instigou essa nação, a Assíria, para invadir o Reino do Norte. Aquele reino, constituído de
10 tribos, Reino do Norte, também chamado de Israel. A história está mais detalhada, essa conquista, esse cativeiro está mais detalhado no capítulo 17 do segundo livro dos Reis. A Assíria é conhecida pela sua hostilidade, crueldade, pelo seu requinte de violência para com as cidades conquistadas e os prisioneiros de guerra. Uma cidade muito conhecida da Síria é Nínive. Pois bem, nesse cenário em que a Síria está levando os filhos de Israel ao cativeiro, parte dos israelitas ficam em suas cidades. Principalmente os mais pobres e os os que tinham menos prestígio, digamos, em termos econômicos e em termos sociais. Ao mesmo tempo, a direção governamental da Síria providenciou a vinda de alguns da Síria para habitar as terras de Israel. De modo que israelitas se uniram matrimonialmente, se uniram em intimidade com assírios, israelitas e assírios, israelitas e até mesmo outros de outros lugares, de outras origens, e desta junção surgiram então os samaritanos. Samaritano é um termo tanto para quem habita em Samaria, como aqueles que são frutos desta mistura racial. Vou resumir. Samaritano é fruto de uma mistura racial, de uma miscigenação racial. E aí, estes chamados samaritanos vão ter algumas peculiaridades. Dentre elas, eles construíram seu próprio templo no Monte da Bênção, no Monte Gerizim. Enquanto o templo dos judeus ortodoxos estava construído no Monte Moriá, seguindo a direção de Deus para Salomão, para Davi, então os samaritanos, por sua vez, construíram o seu próprio templo lá no Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. Algumas fontes teológicas chegam-nos a assegurar que eles não tinham a preocupação de obedecer os profetas e os escritos, mas que o seu comprometimento prioritário, em termos de observância e obediência, estava sobre a lei de Moisés. Então, os samaritanos eles se preocupavam em obedecer a lei de Moisés e não exatamente o restante, os salmos, os profetas e tal. Postura essa que diverge da perspectiva conservadora do judeu ortodoxo. Esse pessoal, os samaritanos, vão representar alguns problemas de convivência, ou terão alguns problemas de convivência com os judeus em reconstruções, em obras, em convivência social. Um clássico exemplo disso é o encontro da mulher samaritana com Jesus. No entanto, Jesus a trata com o máximo cuidado e com a máxima solicitude. Os samaritanos. Depois da Assíria, surgiu então a Babilônia. A Babilônia estava localizada na região onde a Bíblia apresenta a construção da Torre de Babel. Então, Babilônia veio a ser o principal império da época, vencendo a Assíria e tornando-se a responsável pelo cativeiro agora da parte sul, da nação sul do povo de Judá, das outras tribos, das outras duas tribos.
Cumprindo Jeremias capítulo 25, a Babilônia mantém em cativeiro os judeus da parte sul durante 70 anos. E o período do cativeiro aplicado pelos babilônios, também conhecido como caldeus, envolveu personagens importantíssimos do Antigo Testamento, como o Daniel, o Ezequiel, Ananias, Misael, Azarias e dentre outros. Certo é que a Babilônia veio se tornar uma potência naquela época, subjugando inclusive a Síria, tão conhecida pela sua perversidade e violência. Um dos personagens que se destaca muito no governo de Babilônia é o Nabucodonosor. Nabucodonosor se orgulhava não somente da opulência, da grandeza do seu império, como da beleza, da formosura propriamente dita da própria cidade de Babilônia. E existe todo um tratamento de Deus para com a Babilônia e com seus governantes. O próximo império poderoso que subjugou, que conquistou, que sobrepujou a Babilônia é a Pérsia. A Pérsia, um império novo, surgiu para derrotar e conseguiu derrotar a Babilônia. E duas coisas importantes aconteceram com o advento da Pérsia. Primeiro, é que a Pérsia, o seu rei, o Ciro, decretou o retorno dos judeus, a liberdade dos judeus da Babilônia para a sua terra de origem, Jerusalém. E, em segundo, o último dos profetas do Antigo Testamento falou durante este período. Se nós fizermos uma leitura cautelosa de Esdras, por exemplo, vamos ver logo no capítulo 1 o rei da Pérsia concedendo uma permissão, uma liberação para que os judeus retornassem da Babilônia, daquele território para a sua terra de origem. Ciro. E é interessante, Isaías havia profetizado sobre ele antes mesmo do seu nascimento. Jeremias havia falado sobre ele antes mesmo do nascimento. Então Ciro, juntamente com esse império da Pérsia, vai dar liberdade, e é nesse período que o último dos profetas do Antigo Testamento vai falar. A história também registra que Ciro, o que deu a liberação para o retorno dos judeus, também é responsável pela junção, por amalgamar a parte da Média com a parte da Pérsia, portanto, sendo tratado todo este grande aglomerado de Império Medo-Persa. Ok? Estão conseguindo entender até aqui? Um outro império que vai surgir logo em seguida, conquistando a Pérsia, agora será a Grécia. A Grécia, ela teve um momento de ascensão, de conquista, de brilhantismo vertiginoso e ligeiro. E isso pode ser atribuído ao desprendimento, à coragem, à valentia de um homem conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Ele não somente conquistava os territórios com os seus exércitos, com estratégias, com velocidade, com agilidade, como providenciava a implantação e a disseminação da cultura grega, do idioma grego, de maneira que os habitantes do império
se uniam, se comunicavam, se entendiam, recebiam uma identidade muito coesa, facilitando, obviamente, a disseminação de ideias e de valores. Bem, a Grécia entrou para a história pela sua contribuição filosófica. Quando falamos de filosofia, já pensamos na história da Grécia. Na questão política, no âmbito jurídico, no âmbito da língua, inclusive a língua portuguesa deve muito ao grego, porque ao estudar a morfologia da língua portuguesa, encontraremos ali a questão dos radicais gregos, latinos, que, afinal de contas, é uma questão inerente à educação básica, à educação do ensino médio do povo brasileiro, da língua portuguesa. Então, veja que, desde aquela época, a língua já exercia, o idioma já exercia uma forte influência e continua a exercer sobre nós outros que estamos no Brasil falando a língua portuguesa. Pois bem, na época de Jesus havia o grego clássico, havia o grego mais comum, falado pelas comunidades, discutido, mais presente no dia a dia, que é o grego koiné. A palavra helenismo, talvez vocês já tenham ouvido, os irmãos já tenham ouvido esse termo, inclusive eu até citei isso nas aulas anteriores, é utilizada comumente para descrever tudo quanto se relaciona à cultura grega antiga. Porém, esse império não durou muito. Ele foi ligeiro. E com 33 anos, o Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, veio a falecer. E a imensidão do seu império foi dividida entre 4 generais. Poderíamos falar dos 4, porém, não é o foco e também o tempo não vai permitir. Mas devemos dar destaque aos que ficaram cuidando da parte do Egito e da parte da Síria, a saber, Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus e a dinastia dos Seleucidas. Por que dar ênfase a essas duas dinastias, a estes dois grupos? Porque eles vão disputar entre si, durante 150 anos, a posse, o domínio e a influência sobre a terra prometida, a terra santa, a Palestina. Uma curiosidade, Ptolomeu foi o grande responsável por trazer aquela tradução do hebraico para o grego, a versão dos 70, conhecido como Septuaginta. Então, os Ptolomeus vai ter um interesse sobre a lei e tal, mas os Seleucidas vão representar uma séria ameaça para a cultura judaica, para o trabalho judaico. E muitas lutas, muitos conflitos vão surgir. Alguém pode perguntar, pastor, mas em que período da história isso aqui está localizado? Alexandre o Grande, a divisão do seu império, o Egito com os Ptolomeus, a Síria com os Seleucidas, e tanto os Ptolomeus quanto os Seleucidas disputando pelo domínio da terra prometida, da terra de Canaã. Em que período está localizado? Isso está localizado no período compreendido entre Malaquias e Mateus. 400 anos do período interbíblico, intertestamentário, do período que alguns chamam de
silêncio profético. Bem, dentro deste período, vai também aparecer um outro império muito poderoso, chamado de Império Grego, e através das suas grandes conquistas, ele teve os seus tentáculos, a sua influência alcançando a vida dos judeus, e o poder exercido, obviamente, pelos romanos, concentrado na cidade de Roma, iria perdurar por quase 600 anos. É um número incrível. Quase 600 anos de governo. O Império Romano, ele vai trazer pelo menos 3 contribuições. A primeira é a paz que durou por séculos. As guerras vão estar mais controladas, os conflitos serão mais controlados, estarão mais concentrados. Em segundo lugar, a Roma considerou a cultura grega. Isso é interessante. Roma não chegou aniquilando, eliminando, totalmente retirando a cultura grega anterior. Não, pelo contrário. Ela tomou aquilo como força, tomou o helenismo como força e continuou, a partir desta vertente, exercendo domínio sobre as nações, mas não como gregos, agora romanos. Em terceiro, ou a terceira contribuição, nós temos um sistema jurídico e político modelo para muitas nações. E aí entra a questão dos Césares, dos imperadores, inclusive imperadores estes que estiveram bem presentes na época de Jesus e nos anos da igreja primitiva. Mudavam os imperadores, cada um com uma abordagem, e então o império prosseguia e, mesmo prosseguindo, tinham características bem próprias de cada período, o Império Romano. Pois bem, dentro desta ideia de Roma dominando, nós temos a ascensão dos asmoneanos, que levaram o povo judeu o povo judaico a um período breve de dependência pouco antes do domínio romano. O que vem a ser, então, o trabalho dos asmoneanos? Bem, os asmoneanos, irmãos, consiste na organização do conhecido grupo de Macabeus. Os Macabeus, que eram pessoas piedosas de origem judaica comprovada, que se uniram para a conservação da tradição, da lei, do costume, dos rituais do povo judaico. E eles também vão assumir uma natureza de resistência contra os complicados e letais impérios que tentavam exercer domínio sobre a terra prometida, a terra de Canaã. E perto do fim desse período, Antípatro, pai de Herodes o Grande, emergiu como um homem influente, com uma certa natureza política, e seguindo os passos do pai, então surge o Herodes, que do ano 37 a 4 a.C., ele foi responsável por reinar sobre esse território da Palestina, e ele tinha, podemos assim dizer, os seus descontroles emocionais que eram expressos em atitudes de violência e tirania. Herodes não media esforços em tirar de seu caminho, de maneira petulante e violenta, qualquer um que ameaçasse o seu governo, o seu poder e a sua atuação política. Veja que ele foi o responsável
por assassinar os bebês do sexo masculino de Belém na tentativa de matar Jesus. Os magos chegaram perguntando: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? E essa pergunta foi dirigida para o homem que se dizia Rei dos Judeus e, de tirano que era, não media esforços para matar qualquer um que rogasse para si esse título. E então, a vida de Jesus, do ponto de vista humano, é colocada em risco, mas os propósitos de Deus estavam caminhando da forma como precisava ser. Então, Herodes o Grande, ele vai emergir desse período, seguindo os passos de Antípatro, seu pai, e logo após, ele vai repartir este império grandioso entre os seus filhos. Veja comigo as fronteiras políticas da Palestina. Olha que interessante esse mapa que está no nosso material. Aqui, queridos, é o mapa da Palestina nos tempos do Novo Testamento. Nós temos as estradas principais, os limites políticos, as cidades, as fortalezas, e enfim. Voltemos a nossa atenção para essas três regiões: Judeia, Samaria e Galileia. Judeia, Samaria e Galileia. A Galileia era a região que ficava ao norte e ficava a oeste do Rio Jordão. Vejam aqui, o Rio Jordão, passando aqui pelo Mar da Galileia, até desembocar no Mar Morto. Então, a Galileia ao oeste do Rio Jordão e mais ao norte. Já a Samaria era uma região central, entre a Galileia do norte e a Judeia ao sul. E embora os judeus ortodoxos, eles desconsideravam os samaritanos, mesmo assim, Samaria não deixou de fazer parte, em hipótese alguma, desta região da Palestina. Já a Judeia é a região mais ao sul, lá está Jerusalém, Belém, Hebrom, ou seja, cidades históricas conhecidas nas quais Jesus exerceu boa parte do seu ministério. E aqui na parte mais ao sul você vai encontrar, os irmãos podem encontrar, a Idumeia. Então, na Idumeia nós temos ali a história dos descendentes de Edom. Nebateus, os Nebateus é a raiz dos árabes, o povo mais primitivo que deu a origem aos árabes. Decápolis, aquele grupo das 10 cidades que estavam ali em torno, nós temos Gadara, enfim, 10 cidades. E a Bataneia, mais ao norte, e lá em cima, mais a Assíria. Certo é que quando vamos falar da vida de Jesus, ele focou bastante esta região, Galileia, Samaria e Judeia. Jesus morava, ou pelo menos se desenvolveu em Nazaré, mas nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém e é chamado Nazareno porque terra de seus pais, porque ele cresceu em Nazaré. Um pouco mais adiante, nós temos as diferenças entre o galileu, aquele que mora na Galileia, e o judeano. O galileu, ele era muito voltado para o trabalho campesino, as terras eram férteis, e ele Jesus dedicou muito a sua vida e o seu ministério nessa região. O judeano, ele ficava mais nas regiões de Jerusalém e arrogavam para si, o judeano arrogava para si o título de ortodoxo e tinha uma postura altiva, orgulhosa e reservada, e criticava, né? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Bem, aqui nós temos as sinagogas. As sinagogas nada mais era
que é um local que serviu para substituir o templo, e ali as atividades educacionais eram aplicadas e as pessoas se reuniam para estudar a lei. Haviam várias sinagogas numa mesma cidade e, pela história, acredita-se que a sua origem está no período do cativeiro, do exílio. A tradição oral é aquele conjunto de entendimentos que auxilia a interpretação da lei. E essa tradição oral, com o tempo, foi assumindo um nível, por parte de alguns grupos, um nível de pé de igualdade com a lei. E isso trouxe vários problemas. Então, a tradição oral, quando os irmãos ouvirem esse termo, se refere à prática, à verdade que era passada verbalmente de uma geração para outra, e esse conteúdo ajudava na interpretação da lei. Nós temos aqui também um grupo, ou pelo menos os grupos, as classes da época, classes religiosas e sociais importantíssimas. Rapidamente, nós temos a classe dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes e dos escribas, muito comuns na época de Jesus. Os fariseus, o próprio nome já diz, fariseu separado. Eles se separavam para interpretar, para praticar e, de forma rigorosa, praticar a lei. Mas, na realidade, Jesus vai entrar em muitos conflitos com esse grupo, porque eles mesmos não conseguiam executar ao pé da letra, mas colocavam o jugo pesado sobre os seus discípulos e tornavam o ambiente árido para que os corações pudessem receber de bom grado o evangelho. Os saduceus eram uma classe mais aristocrática, mais rica, e dirigia as atividades do templo, embora o fariseu ficasse mais nas sinagogas, os saduceus se ocupavam mais no templo e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus já acreditavam. Então, quando alguém queria, Paulo até fez isso, causar uma verdadeira intriga num ambiente, ele defendia a doutrina da ressurreição, porque imediatamente saduceus iriam polemizar com fariseus. Os essênios eram uma comunidade mais ascética, não são mencionados na Bíblia, mas os rolos, os escritos mais antigos apontam para a existência deles. Os zelotes, por sua vez, eram um movimento mais social de resistência contra o Império Romano. E esse grupo, então, foi determinante para muitas rebeliões e até acredita que eles foram o estopim para a grande destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Já os escribas, o grupo daqueles intelectuais que escreviam, que anotavam e que trabalhavam em torno da lei. O sinédrio, na maioria dos casos, o sinédrio era o concílio, tanto um concílio supremo do povo judaico, quanto um concílio judicial local. Jesus, por exemplo, antes de ser julgado por Pilatos, por Herodes, ele vai passar por esse concílio que vai dar carta de avaliação e ele vai ser levado para a sua sentença. O certo é que o sinédrio é um grupo de primeiro nível que serve para determinar causas importantes, e não só do ponto de vista religioso, como também do ponto de vista social. E, finalmente, através da história, entre os ricos detalhes da história, nós podemos perceber que Deus dirigiu todos os episódios para culminar no plano de fundo ideal ao cumprimento de seu propósito salvífico. Ou seja, ao estudar sobre a Assíria, sobre a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, samaritanos, Herodes, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas, sinédrio, sinagoga, tudo isso, Galileia, Judeia, enfim,
toda Samaria, todos estes pontos, nós vamos perceber que Deus foi milimetricamente cuidadoso em preparar todo o cenário para trazer a história do seu filho, filho esse que morreria para nos salvar. Eu espero que os irmãos tenham conseguido entender um pouco do contexto histórico e do plano social e político da época para a chegada de Jesus como nosso Salvador. Deus abençoe e aguardo todos os irmãos para a nossa aula de número 4. Um forte abraço.